meu nome é Amanda e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Aquisição Preliminar de Metabólitos Induzidos por Ultravioleta em Pseudomonas fluorescens, uma bactéria de interesse biotecnológico. Esse trabalho também teve autoria da Isabelle Rodrigues e das professores Cláudia Lage, Marinela Laporte e André Furtado Macedo. A luz ultravioleta como elicitor de produtos naturais de micro-organismos. Para começar, eu queria definir o que são produtos naturais, que são basicamente moléculas orgânicas que são produzidas por seres vivos e que geralmente têm atividade biológica ou farmacológica que possa ser usada na descoberta de diversos produtos. Ou seja, diversos organismos são estudados visando a identificação e o potencial uso biotecnológico dessas moléculas que eles podem vir a produzir. E uma abordagem biotecnológica fundamental na produção de produtos naturais a partir de micro-organismos é a obtenção de rendimentos aprimorados e mais consistentes a partir de fontes que já são conhecidas. Ou seja, a partir de evidências da literatura você toma um ponto de partida. E essa obtenção de rendimentos aprimorados, ela pode ser feita através do melhoramento do organismo ou pela otimização de parâmetros experimentais. E o melhoramento de cepas para a superprodução de produtos industriais é uma marca registrada dos processos comerciais de fermentação e a aplicação de agentes mutagênicos, como a radiação ultravioleta, pode otimizar a produção de moléculas durante esse processo. Então, por exemplo, já foi relatado que o estresse causado pela luz ultravioleta e a luz ultravioleta em combinação com metano sulfato de etila aumentou a produção do pigmento prodigiosina, que é um pigmento vermelho que possui uma grande atividade biológica. Ele é antifúngico, antibacteriano. Dessa forma, a biossíntese de moléculas, seja de metabólitos ou de proteínas também, ela pode ser ativada ou estimulada a partir do estresse causado pela luz ultravioleta. E isso pode elicitar a produção de algumas substâncias com possíveis aplicações biotecnológicas que podem possuir propriedades antibióticas e até mesmo anticancerígenas. E esse tipo de estudo que visa identificar e compreender as alterações do metabolismo de micro-organismos que são elicitados, ele pode ser feito através de uma abordagem ômica como a metabolômica. E a metabolômica ela é um estudo científico dos processos bioquímicos que envolvem os produtos do metabolismo. Basicamente, é o estudo dos metabólitos de um organismo, que são compostos por moléculas de baixo peso molecular. Agora, falando um pouco sobre o gênero Pseudomonas, é um gênero de bactérias gram-negativas que é bem conhecido pela sua versatilidade e adaptabilidade. As espécies elas são amplamente distribuídas no ambiente, seja no ambiente aquático ou terrestre, e elas também ocorrem em associação com uma variedade de organismos hospedeiros. E muitas espécies fluorescentes de Pseudomonas estão associadas à rizosfera, que é o local onde as raízes entram em contato com o solo. Então elas fazem parte desse grupo de rizobactérias promotores de crescimento de plantas, porque elas possuem propriedades benéficas que já são bem caracterizadas e reconhecidas pelo potencial biotecnológico voltado à agricultura e ao meio ambiente. E a espécie Pseudomonas fluorescens associada às plantas já é relatado que ela tem capacidade de biocontrole e bioestimulação, devido, em grande parte, a diversos compostos bioativos que ela apresenta, a esse coquetel de metabólitos, que vão desde metabólitos mesmo a proteínas e enzimas. Por exemplo, muitos desses compostos são excretados para o meio extracelular, e aí eles possuem um efeito de supressão contra patógenos, dadas suas propriedades antifúngicas, antibacterianas, herbicidas e etc. A Pseudomonas fluorescens, essa espécie, ela também já foi encontrada em interação com esponjas marinhas. Então, por exemplo, as estirpes H41 e H40, elas exibiram uma forte atividade antibacteriana contra patógenos importantes e inclusive resistentes a múltiplas drogas. Objetivo. Considerando o arcabouço metabólico de Pseudomonas e a possibilidade do uso da radiação ultravioleta como modulador e indutor de metabolismo, o presente trabalho buscou investigar e caracterizar as diferenças no metaboloma da Pseudomonas fluorescens H41, elicitada por ultravioleta, em relação ao controle, que não foi elicitada. E, para tanto, foi feita uma abordagem metabolômica não-alvo, utilizando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. Quanto ao material em métodos, inicialmente a bactéria ela já havia sido isolada e identificada. Ela foi isolada de uma esponja, aqui na costa do Rio de Janeiro mesmo, e ela foi identificada pela espectrometria de massas Mal-de-Toft, pela professora Marinella. Esse slide aqui mostra o passo a passo da metodologia. E agora, os experimentos a seguir foram realizados, todos eles foram realizados em triplicatas biológicas. E, inicialmente, a cultura de Pseudomonas fluorescens foi incubada até que se atingisse a fase estacionária. E logo depois, a cultura foi diluída em caldo LB até que se atingisse o total de 3 a 10 oitavas células por mililitro, que equivale à escala Macfarlane de 1.0. Então, essa foi a concentração de células que foi utilizada nesse trabalho.
Posteriormente, 1 mililitro dessa cultura diluída foi transferida a diferentes microtubos devidamente identificados e o meio, o caldo LB, foi lavado por centrifugação. Depois, o precipitado foi ressuspenso numa solução de glicose a 10% e 1 mililitro dessa solução de glicose também foi transferida separadamente para um microtubo. Depois, as amostras elas foram encaminhadas para a etapa de radiação em ultravioleta na faixa do UVC. Ocorreu a separação dos metabólitos intracelulares e extracelulares, a partir da centrifugação mesmo, e depois elas foram submetidas ao quenching, que é a parada do metabolismo. Elas foram imediatamente congeladas em nitrogênio líquido por cerca de 10 segundos, secas em speedvac e extraídas com metanol. Depois elas foram secas novamente e aí houve o preparo das amostras para aquisição LC-MS. E então ocorreu a aquisição preliminar, uma aquisição teste, em 2 laboratórios, o CEMBio e o LADETEC, e ambos são do UFRJ. Aqui é um esquema de como aconteceu a irradiação das amostras. Elas foram transferidas a placas de Petri e colocadas na câmara UVC. Então foram 2 doses, uma dose intermediária de 300 joules e uma dose alta de 3.000 joules, e foram feitos controles biológicos para cada condição experimental. E também foi feito o controle biológico do meio, que seria para a gente averiguar se por acaso a solução de glicose geraria algum subproduto indesejável para análise. Por isso que também foi feito esse controle só da solução, sem células. Prosseguindo para a parte da aquisição preliminar, ela foi realizada primeiramente no Centro de Espectrometria de Massas de Biomoléculas, o CEMBio. Para cada laboratório, a análise foi feita a partir de 3 amostras diferentes. Isso porque era um teste, era apenas uma aquisição preliminar. O experimento total tinha cerca de 28 amostras, então a gente tinha que fazer uma escolha consciente, para quais amostras seriam levadas a esse teste. Então, um fator determinante para a gente escolher elas foi a disponibilidade de estoque, a quantidade de volume disponível dessas amostras, de cada uma delas, e também a diferença no tratamento. Então, considerando isso, a gente escolheu uma amostra de tratamento intracelular, um precipitado, uma amostra de tratamento extracelular, um supernadante e um controle. E para análise no CEMBio, primeiramente 200 microlitros foram levados e posteriormente eles solicitaram por mais de 2 mililitros de conteúdo biológico. E esse conteúdo ele foi seco, solubilizado em água meliquê e 10 microlitros foram injetados no sistema de LC-MS. A coleta de dados foi feita no modo positivo e negativo, e o espectrômetro de massas utilizados foi o Q-TOF da Bruker. Essas análises do CEMBio vão ser chamadas de corrida 1 nos próximos slides. Já para a análise do LADETEC, que vai ser referido como corrida 2 nesse trabalho, as amostras também foram selecionadas seguindo o mesmo critério, uma amostra de tratamento intracelular, extracelular e um controle. Dessa vez escolhemos amostras que foram tratadas com a dose alta, de 3.000 joules. Para o LADETEC, as amostras foram centrifugadas, transferidas a vaios e apenas 3 microlitros foram injetados no instrumento. Os dados também foram coletados no modo positivo e negativo, e o espectrômetro de massas utilizado foi o Q-Executive Plus Orbitrap. Indo para a parte de resultados de discussão, nessa figura que a gente está observando o cromatograma do modo positivo e negativo da corrida 1, é possível perceber que poucos sinais foram detectados, é um cromatograma bem pobre, que tem pouco pico e também que apresenta sinais de baixa intensidade. E mesmo com o envio de uma maior quantidade de amostra, primeiramente foi enviada uma quantidade de 200 microlitros e depois de 2 mililitros, mesmo com elas sendo secas e concentradas, não houve diferença no cromatograma adquirido. Todos os picos realmente apresentaram intensidades menores que 10^5 ou 10^6. E além disso, apenas dentro do intervalo do minuto 1 ao minuto 4, é possível observar picos que não aparecem no branco. O branco é a solução que contém apenas a fase móvel, ausente de qualquer conteúdo biológico. Então esses picos são basicamente desconsiderados. E, bom, observando o cromatograma e o espectro de massas da corrida 2, é possível perceber quase a mesma coisa. Não houveram muitos sinais, o cromatograma está bem pobre. Só teve um pico bem intenso, bem no início do cromatograma, que no espectro de massas a gente confirma que é a glicose. A glicose está aparecendo na forma de adultos, com adulto de sódio ou adulto de potássio, ou em forma de dímero com adulto de sódio. Nesse estudo, as bactérias elas cresceram em caldo LB até a fase estacionária e depois foram transferidas a uma solução de glicose para a etapa de radiação.
O intuito da glicose durante essa fase de radiação seria para que a célula possuísse uma fonte de energia para a produção de metabólitos de estresse. Só que, no entanto, a concentração alta da glicose acabou resultando nesse fenômeno de supressão iônica. Bom, a ionização por eletrospray, que foi a fonte de ionização utilizada por ambas as análises no espectrômetro de massas nesse trabalho, ela é uma técnica de ionização que é especialmente suscetível a efeitos de interferentes que possam estar presentes na amostra. E um dos principais efeitos disso é a supressão do sinal do analito, que é provocada principalmente pela concorrência de carga entre os eletrólitos. Esse fenômeno é um grande problema nesse tipo de ionização porque pode, na prática, impedir uma análise mais aprofundada de misturas complexas. E isso se dá porque o processo de ionização ele é intrinsecamente competitivo. Vão ser ionizados preferencialmente os compostos que têm mais facilidade em ionização e aqueles que estiverem em maiores concentrações. Então, uma etapa muito importante e também demorada na análise metabolômica é justamente a preparação da amostra para remover os efeitos de matriz do meio de cultura que podem acabar impactando nos resultados LC-MS. A concorrência de carga e o sinal do analito é fortemente dependente das condições experimentais, tais como a metodologia de extração, o pH, a composição da fase móvel e toda a complexidade do extrato que a matriz apresenta. Por isso que a etapa de preparo de amostras é tão importante para a análise metabolômica. E, bom, no nosso experimento, após as células terem sido suspensas na solução de glicose para irradiação, elas foram imediatamente separadas na centrifugação, congeladas, nitrogênio líquido, e aí todo o material foi seco. E as amostras, especialmente do grupo dos sobrenadantes, elas apresentaram um aspecto bem cristalizado e grudento. E isso, confirma a grande presença da glicose, de açúcar, na composição. Nesse caso, uma técnica de limpeza poderia ter sido usada como cleanup. A extração em fase sólida, por exemplo, é uma estratégia que é amplamente utilizada para limpeza de amostras e também para o aprimoramento da sensibilidade analítica. Outra questão importante foi a concentração das amostras. Havia sido escolhida a concentração final de 3 a 10 oitavas células por mililitro, e isso foi decidido a partir da densidade apresentada na literatura de metabolômica para o gênero de Pseudomonas, em que as bactérias são amostradas quando elas atingem essa potência de 10 oitava a 10 a nona células por mililitro. No entanto, ao observar o cromatograma pobre e a escassez de picos que se diferenciaram do branco, é muito provável que as amostras do nosso trabalho estivessem muito diluídas. Isso também foi uma diferença encontrada em relação aos outros trabalhos na literatura, em que alguns deles operaram em volumes maiores. E isso também foi uma recomendação recebida por ambos os laboratórios. Trabalhar com volumes maiores, com uma maior concentração de células. Bom, concluindo, as bactérias elas foram suspensas em glicose durante a etapa de radiação e isso prejudicou a ionização de outras moléculas durante a aquisição LC-MS. E isso não foi associado à sensibilidade do instrumento utilizado, mas sim ao fenômeno de supressão iônica mesmo. E bom, apesar do resultado negativo dessa análise prévia, ela vai ser essencial para o desenvolvimento de um novo desenho experimental, Por exemplo, aumentar a concentração de bactérias e aumentar o volume trabalhado, além de substituir a glicose como fonte de energia ou utilizar outras estratégias de limpeza de amostra, são algumas perspectivas futuras para esse estudo. Obrigada.